importante. No caso, o Dória acabou sendo escolhido o candidato do PSDB à presidência da República, mas como é que funciona essa política interna do partido, Eduardo? Tipo assim, você está disputando com um cara que você mais na frente, obviamente, vai ter que apoiar, ou vai ter que dar um... É do teu time, como se fosse... É um time de futebol em que em algum momento alguém desse time vai ser um destaque. Aham. Mas ao mesmo tempo, você queria ser o capitão desse time? Como é que faz? Cria-se pequenas rivalidades? Como é que é a tua relação com o Dória? Vamos lá, né? O PSDB, desde a sua existência aí, desde 88, sempre teve candidato em todas as eleições. Em todas elas, à exceção de 2014, o candidato foi de São Paulo. Né? E chegou no final do ano passado, 2020, começaram alguns integrantes aí, deputados, enfim, lideranças do partido que me procuraram dizendo assim, poxa, a gente tem que procurar uma alternativa. Observavam que o Dória tinha um problema de rejeição, uma dificuldade para crescer nas pesquisas, enfim, a gente precisa procurar uma alternativa, a gente entende que a alternativa é você, Eduardo. Aí, em fevereiro de 2021, foram a Porto Alegre conversar comigo, um grupo de 10, 11 deputados, pedindo que eu começasse a falar mais nacionalmente, estavam observando o que a gente tinha feito no Rio Grande do Sul e como a gente tinha feito, né? Eu acho que o meu perfil de atuação política, mais no diálogo do que no enfrentamento que a gente vê hoje em dia, porque hoje em dia é a época da lacração, né? Então, na política, isso também acontece e faz um vídeo bombástico para falar mal de alguém, para xingar, para dizer isso, aquilo. É uma luta do bem contra o mal, né, que se estabelece. Eu sou menos disso, eu sou mais de discutir os problemas. É claro que isso me rende menos curtidas e compartilhamentos nas redes sociais, mas é que eu acho que é o caminho correto, especialmente quem quer estar no executivo, que tem que buscar compor, entendeu? Tem que estar meio que equidistante. Eu não acho que quem está na esquerda é um mal a ser exterminado, nem quem está à direita, eu quero destruir quem pensa diferente de mim, que é uma luta do bem contra o mal. Eu, por exemplo, sento para conversar com a Luciana Genro, se tiver alguma pauta que a gente tenha convergência para discutir, que é deputada estadual lá no Rio Grande do Sul. É claro que a gente diverge muito, é claro que ela faz oposição a muitas coisas do governo, mas a gente não se trata como, preciso destruir a deputada e ela precisa destruir o governo. A gente consegue conviver dentro das diferenças que a gente tem. Então, acho que procuraram dentro do PSDB alguém que pudesse ter esse perfil. Me provocaram e me disseram, você topa liderar um projeto? Vamos lá, eu gosto do que faço, me sinto vocacionado, vamos em frente. E aí começamos então a fazer essas articulações. A articulação é liga, conversa, chama para conversar, vai até o lugar da pessoa conversa, para tentar articular achar afinidades e formar grupo para ir adiante. E a gente conseguiu formar um bom movimento no partido, tanto é que, São Paulo tem 4 vezes a população do Rio Grande do Sul, né? O estado. Só a cidade de São Paulo é a população do estado do Rio Grande do Sul inteira. E, nitidamente, a atenção da mídia, os holofotes estão muito mais em São Paulo do que no Rio Grande do Sul. Então, o governador de São Paulo consegue ter muito mais presença. O poder econômico que tem, relações, a iniciativa privada e tudo mais, acabam dando muito mais relevância, assim, muito mais espaço para ele, para ser naturalmente um candidato. Aliás, se estivesse com uma boa avaliação e uma boa aprovação, não faria nem sentido fazer prévias, porque se o partido tem o governador de São Paulo, que já é meio que, tipo, sei lá, vamos discutir o governador do estado, vai ser o prefeito da capital ou vai ser o prefeito lá da cidadezinha do interior, entendeu? Sim. Não faria sentido, tendo o governador de São Paulo bem avaliado, a gente discutir e o cara ter a participação na vacina e tudo mais. Mas como isso não estava acontecendo, essa avaliação positiva, tinha dificuldades para crescimento nas pesquisas, entenderam que era por bem fazer prévias para discutir dentro do partido. Bom, a gente vai para uma eleição, é momento de acirramento, porque a gente discute as diferenças. Você não vai para a eleição para discutir como a gente converge, a gente discute onde que a gente diverge, né? Onde que nós somos diferentes. Então, naturalmente, você tem algumas feridas, claro, de um processo, mas que faz parte da luta política e nada que seja insuperável. Eu tenho convicção de que a gente conversa e busca compor agora, né? Qual que você acha que é esse bloqueio do público com o Dória hoje? Olha, acho que é uma questão de estilo, né? Não sei, eu acho até que em alguma parte injusta, mas acho que existe. Acho não, tenho certeza, as pesquisas mostram isso. Não estou eu julgando aqui, né? Porque parece que quando a gente fala da rejeição de um colega de partido, parece que a gente está falando mal do cara. Não estou falando mal. Não, ela existe, ela existe. Ela está aí, né? Tanto é que é o seguinte,
Na eleição de 2018, e há um ano da eleição, ele era prefeito de São Paulo e tinha, sei lá, 12% nas pesquisas para presidente, porque se falava no nome dele para presidente, né? E agora é governador de São Paulo, tem a história da vacina e tudo mais, e tem 4%. Então alguma coisa está acontecendo aí, alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho. É difícil fazer a avaliação, mas é uma série de acontecimentos. Tem né, desde dentro do partido, a história com Alckmin, a questão do Bolsonaro, né, da associação com o Bolsonaro. Ele fez uma opção por um caminho mais de confronto num primeiro momento da vida política dele, e o Brasil parece estar pedindo, pelo menos é o que eu acho e espero que seja o caminho alternativo ao que está aí entre Lula e Bolsonaro, algo de mais sobriedade, de mais união. Assim, né? União não significa vamos botar tudo no mesmo saco. União significa vamos nos respeitar nas nossas diferenças. Para mim é isso, pelo menos. Né? E como é que faz, Eduardo? Eu acho que é uma questão que você já teve que enfrentar. Você já respondeu demais essa pergunta a respeito da associação e do possível apoio ao Bolsonaro. Acho que apoio talvez seja uma palavra um pouco mais pesada, mas de alguma forma se colocar publicamente como um aliado em algum momento, um votante ao Bolsonaro. Como é que se explica essa história? Mais do que olhar para o passado, quando você vai responder essa pergunta, você sai do coração mesmo, ou é tipo, como é que eu vou explicar para realmente eu me tirar essa impressão de que Bolsonaro e eu somos a mesma coisa? Tá falando isso para mim? Para ti, acho que todos... Na eleição de 2018, o meu candidato era o Alckmin. Foi para quem eu fiz campanha, foi para quem eu subi no palanque, foi para quem eu pedi votos. Tenho certeza que nós teríamos um outro Brasil hoje se ele fosse o presidente. Apelidam ele do picolé de chuchu, né? Porque picolé de chuchu, não é esse o apelido, essa aí. Mas eu acho que o país precisava justamente de algo mais sóbrio, sereno, especialmente agora vendo a pandemia. Claro que não estava no plano de governo, ninguém sabia que ia vir pandemia pela frente, mas eu tenho certeza que teria um enfrentamento bem melhor aí da pandemia. Bom, ele não foi ao segundo turno. Nós tivemos lá o PT com o Haddad e o Bolsonaro. No segundo turno das eleições, Rafinha, eu recebi lá no partido, lá no PSDB, todos os partidos que me apoiavam, os dirigentes partidários, né, e todos pedindo então que a gente apoiasse o Bolsonaro. E eu dizia para eles, olha, esse cara não representa o que a gente acredita, né? Mas eles diziam, pois mas o outro lado é o PT, que tem os seus sérios problemas e tudo mais. Tá bem, mas apoiar um candidato, né, só por conta do outro lado é difícil. Apoiar para mim apoiar é pedir votos e fazer campanha junto. Essa conversa existiu. Aconteceu então, essa conversa. Aí o que aconteceu ali foi a minha equipe de campanha ali mais próxima dizer o seguinte, nós temos um problema que vai no mínimo haver a pergunta sobre em quem você vota. Tá bem que você não quer apoiar o Bolsonaro, mas em quem você vota? E vai haver essa pergunta. Você vai votar no PT? Eu digo, não consigo votar no PT depois do que a gente viu de escândalos de corrupção e também por conta de um programa errado do ponto de vista econômico. É importante lembrar aqui, o Lula está aí andando o Brasil e dizendo do tempos áureos que viveram e esquece de contar o final da história, né? Porque o final da história é com Dilma o país entrando na pior recessão da nossa história. 2015 e 2016 foram 2 anos, mais de 2 anos e meio ali que o país teve recessão a mais profunda já registrada na nossa história. Desemprego indo a 14 milhões de desempregados, 8% de recessão econômica. Então, além de escândalos de corrupção comprovados, você pode até questionar como que a Lava Jato aconteceu, os procedimentos e tudo mais, mas houve devolução de bilhões de reais de dinheiro roubado, né, dos cofres públicos. Então, tinha problema ético e moral ali e tinha um problema econômico também de um projeto que tinha levado milhões de pessoas ao desemprego e à perda de renda. Não podia voltar aquele projeto ao poder. Bom, o outro lado era o Bolsonaro, nem por isso significava que eu apoiaria. Então eu optei por fazer a declaração do voto com as críticas. E gravei um vídeo que está lá disponível nas redes sociais até hoje, no YouTube, dizendo, olha, eu vou votar, mas não me sinto representado por esse projeto nessas condições. Você já previa de que podia dar merda? Não sei se era previsão, mas tipo assim, o histórico dele já demonstrava também uma série de problemas, né?
E aí fiz aquela declaração de votos, mas com as minhas críticas para pontuar que não era uma adesão. Assim como eu tenho certeza, eu dizia naquele vídeo, que muita gente votava no Haddad sem apoiar a corrupção e os erros feitos pelo PT. Acho que teve muito eleitor insatisfeito dos dois lados. Entendeu? Tem muita gente que votou no Haddad sem concordar com o PT, com a corrupção e com o programa econômico. Teve muita gente que votou no Bolsonaro sem concordar com os absurdos que ele falava e praticava. Foi um segundo turno horroroso que eu acho que a gente tem que lutar ao máximo para evitar nas eleições de 2022. Mas nem de longe eu fiz e nem permiti fazerem material casado, né? Tinha gente que pedia assim, tem que fazer adesivo junto. O que é um material casado? Casado é material conjunto, né? Fazer Eduardo Leite que tá e você Bolsonaro, dele, qualquer coisa assim, né? Eu digo, não faço, aquele eu não autorizo. santinho que a foto sai junto. Ou adesivo junto, ou bandeira junto, sei lá. Acho até que teve gente que fez voluntariamente, mas eu disse, da nossa campanha não sai nenhum material casado, nenhum material conjunto. Ao contrário do que fez, no caso, o Dória, que fez o chamado Bolsodória, e lá no Rio Grande do Sul também, o meu adversário no segundo turno era o Sartori, o governador, fez o Sartonaro, que era o equivalente ao Bolsodória, vamos dizer assim, né, do Estado. Eu não fiz esse apoio, aliás, até perdi votos por conta disso, porque o Bolsonaro já na região sul do Brasil teve votos, ganhou já no primeiro turno, né? No Rio Grande do Sul, se não me engano, ele fez 55% no primeiro turno já. E o meu adversário, então a gente começou a eleição do segundo turno com as pesquisas indicando 60% a 40% para mim e terminei com 53% a 47%. Eu fui tendo dificuldades ao longo do segundo turno por não apoiar o Bolsonaro como o meu adversário apoiava, mas eu me neguei a fazer aquele apoio daquela forma, né?